Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Você que só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você que só pode ser feliz. Você que só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você que só pode ser feliz. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a este pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu li Lucas, capítulo 18, de 10 a 14. Amados e queridos irmãos, nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de mais um domingo
estarmos juntos adorando o nosso Deus. Vamos orar. Bondoso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de te cultuar. Agradecemos porque nós ouvimos, nós vemos, nós falamos, nós temos a tua graça, nós temos irmãos, nós temos o teu povo reunido, nós temos o alimento espiritual. Obrigado, Senhor, por todas estas coisas. Obrigado, Senhor, pela casa que eu tenho. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma família. Louvado seja o teu nome, porque a tua graça nos basta. E louvamos o teu nome, porque o teu Espírito Santo vai falar e já está falando através da música, da leitura da tua palavra, da mensagem proferida. Oh, Senhor bondoso, louvado seja o teu nome. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, e é em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, você vai ver na sua tela a informação bancária para você consagrar a Deus seus dízimos e suas ofertas. E também queremos falar com você, meu amado irmão, que nós estamos orando para a aquisição de um terreno. Tem que ser no Jardim Botânico, porque a nossa igreja é do Jardim Botânico. E nós estamos orando para Deus abençoar aquilo que Ele quer e não o que nós queremos. Então ore, coloque nas mãos de Deus, para que Deus nos mostre e que a gente não erre e que a gente não faça por nossa própria conta. É muito importante saber que se é para Ele, Ele deverá nos orientar. Eu quero pedir mais duas coisas para você. Você está participando dos grupos de orações? Aqueles grupos de 4 irmãos? Por favor, se você não está participando de nenhum grupo, pode falar comigo, com um dos pastores ou com a Márcia, que nós vamos encaixá-lo em algum grupo de oração. E também os pequenos grupos, nós temos de segunda a quinta. E agora na quinta-feira nós temos um grupo também durante a tarde, às 16 horas. E se você quiser participar deste grupo da tarde, por favor, fale comigo. Nós vamos então juntos participar. Tem sido uma bênção muito grande. Nós somos 8 pessoas, 7 ou 8 pessoas. E tem sido uma bênção. Então venha conosco, venha adorar conosco. Que Deus te abençoe e que a graça de Jesus seja sobre nós. Vamos adorá-lo. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Você que está aí na sua casa, nós já começamos o nosso culto de adoração ao Senhor. E agora nós vamos louvar ao Senhor. Esse cântico diz que desde os confins da terra e no mais profundo mar, ali nós encontramos Deus, ali o Senhor está. Nós vamos louvar a Ele com essas canções. Levante um altar de adoração aí na sua casa, onde você estiver ouvindo esse culto, onde você estiver nesse momento. Amém?
os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és entre os dos corações. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Aleluia. Que o seu nome seja exaltado, Senhor. Que o seu nome seja glorificado para todo sempre. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Quão alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece do filho, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso
refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os planos não se abortam. Há um lugar onde seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Mais uma vez esse lugar. Esse lugar é no Senhor. Em ti, Jesus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Oh, tu és tudo que eu preciso. Meus amados irmãos,
Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Nós não vamos ler, mas a porção que vamos meditar é do versículo 36 até o versículo 50. Não fique preocupado, porque nós vamos falar apenas a parte que mais nos interessa para a nossa meditação. O versículo 36 diz: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entretanto, na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a meditação da sua palavra e nos traga alimento espiritual. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre perdão. Perdão é algo que significa, etimologicamente falando, é uma perda grande. Quando você libera perdão, quando você outorga perdão, quando você oferece perdão, quando você perdoa, não fique em dúvida, você perdeu. Você perdeu alguma coisa quando você perdoa. Por isso que o nome é perda, perdão, é uma perda grande. Então não fique pensando que perdoar você lucra alguma coisa. Do ponto de vista humano, você vai perder. Às vezes alguém te insultou, às vezes alguém te provocou, às vezes alguém te difamou, às vezes alguém está tentando ir engendrando o seu mal, alguma coisa está acontecendo que outrem está lhe fazendo. Então você hoje vai meditar comigo sobre perdão. Você está preparado para perder? Jesus Cristo, ele foi o nosso exemplo de perdão quando Judas o traiu. Jesus, quando o viu, depois de traído, Jesus Cristo falou: oi, amigo. Jesus perdoou. Quando Pedro negou Jesus, Jesus Cristo foi tão bondoso para com Pedro. Pedro negou Jesus, falou que não conhecia Jesus. Pedro falou que nunca tinha andado com Jesus. Pedro negou Jesus, e Jesus Cristo, depois de Pedro ter negado o mestre, Jesus chegou até Pedro e falou: oi, Pedro, eu te amo. Você vai ser pastor da minha igreja. Olha só. Então, meus amados irmãos, para nós convivermos bem conosco mesmo, nós temos que aprender o que é perdão. Porque se nós não perdoarmos, nós vamos ficar engasgados com aquilo que nos tiraram, com aquilo que nos roubaram, com aquilo que nos imputaram em nós inocentes. Se nós não perdoarmos, nós vamos todos os dias, como o reverendo Hernandes diz, nós vamos beber do nosso próprio veneno. Eu digo, cada dia que você tem no copo o ódio daquele que te ofendeu, aquilo serve para matar você mesmo. O ódio vai nos envenenando. Quando nós perdoamos, nós ficamos leves, nós ficamos soltos, nós ficamos livres.
Então eu queria falar com você de perdão. Então Jesus aqui nesse texto, ele foi convidado para jantar na casa de um fariseu. Presta atenção que história legal. Foi convidado para jantar na casa de um fariseu. E qual que era o costume da época? Quem convidava, o convidado quando chegava, ele tinha um ritual de recepção. Um ritual para receber o convidado. Qual era esse ritual? Era beijar a face do convidado, era saudar o convidado falando, o Senhor seja contigo. O ritual era lavar os pés do convidado e o ritual era ungir o convidado com perfume. Só que o fariseu não fez isso. Vocês viram que o fariseu chamou Jesus para jantar na casa dele e tinha outros convidados também. E o fariseu não quis fazer essa habitual recepção para Jesus. A gente não sabe, que a Bíblia não informa, mas pode ser que ele tivesse com vergonha dos outros. Os outros iam ver Jesus tendo os pés lavados pelo fariseu. Os outros iam ver Jesus recebendo perfume do fariseu. Os outros iam ver Jesus sendo beijado na face pelo fariseu. Não é tão fácil a gente quebrar os elos da sociedade. O que eles vão pensar de mim? Então ele não fez isso, mas diz o texto que entrou uma mulher intrusa, uma intrometida, uma cara lavada, uma mulher que não foi convidada, e ela entrou e começou a fazer aquela recepção habitual que o fariseu deixou de fazer. Meus amados irmãos, quando ela começou a lavar os pés de Jesus, que ela entrou em silêncio e lavava os pés de Jesus, beijando, chorando, enxugando, perfumando. Ela estava fazendo isso. O que acontece? O fariseu, ele vendo aquela mulher fazendo isso com Jesus, ele falou, Jesus não é Deus não. Jesus não é o Salvador. Porque se Jesus fosse, ele ia saber quem é esta mulher. E essa mulher não merece. Essa mulher é intrusa. Essa mulher é pecadora. Como que ele vai aceitar essa mulher nos seus pés? Amados e queridos irmãos, você entendeu? E é sobre isso que eu quero falar. Jesus Cristo, lendo os pensamentos do fariseu, chamou o fariseu nos versos 41 e 42, que eu vou ler com você, só para você entender que coisa é diferente. Os versos 41 e 42 dizem assim: certo credor, Jesus Cristo chamando o fariseu disse, certo credor tinha 2 devedores. Olha só, Jesus lendo o pensamento do fariseu, que o fariseu que estava duvidando se Jesus era Deus, se Jesus era o Salvador, só porque Jesus estava aceitando aquela pecadora. Jesus sabia que ele estava pensando isso. Aí Jesus chamou o fariseu e falou assim, você sabia? Vou te contar uma história, que tinha um credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50 denários. E nenhum tinha com o que pagar. Nenhum dos 2 tinha com o que pagar. E o credor perdoou-lhes a ambos. O credor perdoou o que devia 500 e o que devia 50. Aí Jesus pergunta para o fariseu, qual dos 2 o credor perdoou mais? Quer falar sobre perdão. O credor perdeu 500 com um e 50 com o outro. Ele perdeu. Ele deixou de receber, ele era credor. E aí Jesus chama exatamente o fariseu e fala, fariseu, eu quero te falar uma coisa. Tenha um homem que tem 2 devedores para ele e ele perdoou os 2, só que um devia muito e o outro devia pouco. Então eu quero perguntar, que é o nosso tema, a quem perdoou mais? Essa pergunta foi de Jesus. Primeira coisa, ele perdoou mais o fariseu?
quanto o fariseu devia. O que era o fariseu desses dois credores? O fariseu devia pouco. O fariseu, ele era o dono da casa, ele era o promotor da festa, ele era o dono do evento. E fariseu era zeloso da lei, ele era muito bem visto na sociedade e ninguém podia lhe acusar de nada. Ele tinha boa reputação, ele ia à igreja, tinha um grande valor religioso. Esse fariseu, ele era cumpridor da lei de Moisés. Esse fariseu sustentava a doutrina da predestinação. Presta atenção que interessante. Ele acreditava no livre-arbítrio, ele acreditava na imortalidade da alma, ele acreditava na existência do espírito, ele acreditava no galardão. Era um reformado completo. O fariseu era um reformado completo. E ele acreditava também no inferno para as almas dos ímpios. E foi esse homem reformado, bem reformado, que acreditava em tudo isso, foi esse que promoveu o evento. Foi esse que estava pensando sobre Jesus. Foi esse que estava vendo uma mulher e repreendendo mentalmente que aquela mulher não deveria estar ali, ela não foi convidada, e Jesus Cristo, que era um convidado, estava permitindo aquela mulher intrometida fazer a saudação habitual. Esse homem recebeu Jesus com pouco entusiasmo. Esse homem não ofereceu a Jesus a recepção costumeira. Esse homem, ele não beijou, não saudou, não lavou pés, não ungiu com perfume. Primeira coisa que nós estamos perguntando é quem perdoou mais? O fariseu, é isso que eu estou falando para os irmãos. Tinha outros no jantar? Não sei, claro. Ele não quis se comprometer e omitiu a cortesia costumeira. O fariseu se depara com um intruso. O fariseu, ele está agora vendo o intruso fazer o que ele não havia feito. Agora ele está vendo o intruso tomar conta da casa, ele está vendo o intruso ficar com Jesus para ele. Essa mulher estava agora do lado de Jesus, enquanto o fariseu de longe repreendia. O intruso não foi convidado e está trazendo desconforto para o jantar. Ai, credo! Uma mulher de má reputação no nosso meio, essa intrometida que veio sem ser convidada. O fariseu ridicularizava consigo mesmo, dizendo: ele não é profeta. Como eu disse, Jesus ouviu o pensamento dele. E aí, nos versos 41 e 42, Jesus chama a atenção dele. E aí, Jesus Cristo está falando: qual destes perdoou mais? Irmãos, presta atenção. Jesus é perdoador. Jesus perdoa quem deve 50. Jesus perdoa quem deve 500. Só que Jesus Cristo estava mostrando para o fariseu, e eu quero compartilhar com você, que quanto mais pecador, mais perdão precisa. Quanto mais desajustado, mais ajuste precisa. Quão difícil um fariseu entender que para grandes doenças tem que ter um grande remédio. Veja a pandemia, não estão descobrindo como que faz essa vacina, não tem certeza ainda, porque grande doença, grande remédio. O fariseu não estava entendendo que para grandes chagas, grandes medicamentos, para grandes dívidas, grandes pagamentos, para grandes devedores, grandes avalistas. O fariseu não entendia que era muito difícil um homem de justiça própria, que era ele, ia à igreja, levava os menininhos, tudo pegava na mão, levava para a igreja, dava o dízimo, era amigo dos homens lá, e ele não entendia de forma alguma. Isto porque ele era bom, ele era de justiça própria. Esse homem, ele tem um alto conceito de justiça.
Nós precisamos tomar cuidado com o nosso autoconceito de justiça. Ele tinha uma autojustificação, ele tinha uma autossantificação. Ele estava cobrando de Jesus, falando na sua mente que Jesus não era profeta, porque Jesus estava aceitando ser adorado por uma mulher de má reputação. Essa mulher quanto devia? Bem mais do que o fariseu, porque o fariseu entendia ter justiça própria. O fariseu pouco precisava de Jesus. Não é assim que o fariseu de hoje? O fariseu de hoje não tem vício. O fariseu de hoje fala pouco dos outros. O fariseu de hoje vai na igreja de tradição, dá esmola, respeita a família alheia. O fariseu de hoje anda somente a 80 quilômetros, ou 90 ou 110, só tem uma esposa, só tem um marido. O fariseu de hoje paga o imposto de renda direitinho, mas procura descontar algumas coisas com o dentista, é caridoso, é feitor do bem. O fariseu de hoje não deseja o mal para ninguém, bebe apenas socialmente. Fariseu assim ama pouco. Por que fariseu assim ama pouco? É porque ele entende que ele é autossuficiente. Esse é o problema do Brasil, esse é o problema do mundo, esse é o problema do ser humano. Ele acha que precisa muito pouco de Deus. Fariseu assim ama pouco por não precisar de nada, ele precisa de pouco. Ele não precisa de Jesus por ser bom. Ele rejeita o sacrifício da cruz porque ele faz o seu próprio sacrifício. Esse fariseu de hoje não depende da misericórdia de Deus, porque são suficientes. Eles rejeitam o santo Jesus porque eles já se acham santos. O fariseu de hoje não precisa de socorro porque ele nunca se acha em perigo. O fariseu de hoje, ele rejeita a luz da vida porque ele não se sente em trevas. O fariseu de hoje, ele não precisa do caminho de Jesus porque ele tem o seu próprio caminho. O fariseu de hoje, ele não precisa da riqueza de Deus porque o saldo médio da conta bancária é robusto. Esse fariseu de hoje, ele não precisa aprender de Jesus porque ele é dono de escola, ele já tem conhecimento. Ele rejeita o pão da vida porque ele não tem fome. O fariseu de hoje não quer descedentar em Jesus porque ele não tem sede. O fariseu de hoje, ele não quer a verdade porque ele tem a sua própria verdade. Ele não quer a soberania do Rei Jesus porque ele é dono de si mesmo e ele mesmo se assenta no seu trono. O fariseu de hoje não valoriza o médico dos médicos porque ele deprecia as suas próprias chagas. O fariseu de hoje rejeita o perdão de Jesus porque eles entendem não dever nada. Eles fazem todas as coisas. O fariseu de hoje considera merecedor do céu. É assim que diz a Bíblia. Quão difícil o fariseu que entender salvação é pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia fala isso. É difícil o fariseu entender isso. É difícil o fariseu de hoje entender isso. Nós podemos estar diante do maior pecador da face da terra. Para Jesus é muito pouco. Jesus Cristo, ele lava um turbilhão de pecados que você porventura tenha. Amados e queridos irmãos, a Bíblia é que fala, Jesus é que fala para o fariseu, para você, para mim: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. O homem está separado da glória de Deus, e sem Jesus, ainda que o homem tenha seus próprios méritos, ainda que o homem tenha seus próprios méritos, ainda que o homem seja bom, ainda que o homem seja socialmente reconhecido, ainda que o homem tenha conhecimento, ainda que o homem saiba grego e hebraico, ainda que o homem entenda ter seus méritos, ele está sem Jesus, destituído da glória de Deus. Ele está fora do céu. Ele não tem o passaporte para encontrar Jesus. Para você pegar o passaporte
para você entrar no avião celestial e chegar no céu e ficar no seu trono, você tem que passar por Jesus, independente se você deve pouco ou muito, porque tem só um que perdoa. E a hora que ele te perdoa, ele te entrega o passaporte celestial. Mas tem uma segunda coisa, a quem perdoou mais? Esse fariseu, nós já falamos dele. Agora nós vemos uma mulher, uma invasora, uma mulher que é abelhuda, uma mulher que é entrona, ela é intrometida mesmo, é uma pecadora, uma mulher de vida fácil. A mulher de vida fácil, a mulher de viela. Essa mulher, ela tem uma vida que não é recomendável socialmente falando. Ela era uma trabalhadora de salário duvidoso. Essa mulher amava homens de outras mulheres. Esta mulher era imunda. Essa era uma mulher de prostíbulo. Esta mulher devia demais, pois ela era baixa meretriz, péssimo exemplo de vida moral. Essa mulher era uma mulher que vendia o seu corpo, era uma mulher de aluguel para vender prazeres momentâneos. Esta mulher era uma mulher que vendia engano. Esta mulher era descartável, era usada pelos seus compradores e logo após abandonada, descartada, e ela ia para o mercado se vender novamente. É essa mulher que está intrometida, é essa mulher que está aos pés de Jesus. Pensa que coisa grande, o exemplo de prazer carnal era essa mulher. Essa mulher era um alvo de desrespeito e desonra. Você quer ver desrespeito, quer ver desonra? Olha para esta mulher. Essa mulher é um retrato deformado de Deus. Essa mulher é aquela que não incide a luz de Deus na vida dela. É uma mulher de vergonha para a mãe dela, uma mulher de vergonha para as irmãs dela, uma mulher de vergonha para os vizinhos, uma mulher de vergonha para os filhos, mulher de vergonha para o marido, uma mulher que envergonha todo mundo e ninguém quer falar na sociedade. Eu sou amigo da prostituta. Era essa mulher. Será que ela devia pouco ou devia muito? É isso que Jesus está perguntando. Até os parceiros de encontros momentâneos fugiam dela. Desviava a cabeça, passava para o outro lado da rua, para não reconhecê-la. Amados, ninguém gostaria de ser o modelo dessa mulher. É essa mulher que se intromete, essa mulher que se tornou o intruso no jantar, teve coragem de se intrometer. Ela não tinha nada a perder. Ao entrar na sala, ela não foi obstaculada por ninguém. Agora presta atenção, ela devia muito. Talvez mais de 500. O fariseu entendia dever pouco, mas essa mulher, ela reconheceu que ela devia muito. Essa mulher, ela assumiu que ela devia muito e que ela precisava de Jesus. Ela precisava de muito perdão, ela precisava de muita misericórdia, ela precisava de muita água para ser lavada, ela precisava de muito pão para se alimentar. Esta mulher é um grande exemplo daquele enfermo que precisa de um grande médico. Esta mulher, ela precisa de muita luz, porque de fato ela está em trevas, entendeu, meu irmão? O fariseu não precisava, mas ela precisava de luz, porque ela estava no escuro, ela estava em trevas. Esta mulher precisava de água para ser lavada, porque ela era suja. Essa mulher precisava de riqueza, porque ela estava pobre. Essa mulher precisava da verdade, porque ela vivia no engano. Essa mulher precisava de paz, porque ela não era amada. Essa mulher precisava de amor, porque ela não tinha experimentado o gosto do verdadeiro sacrifício. Ela precisava da cruz. Por quê? Ela não fazia sacrifício nenhum, ela não ia à igreja, ela não levava as criancinhas para a igreja, ela não dava dízimo, ela era um exemplo, péssimo exemplo moral. Então ela precisava da cruz, que alguém fizesse por ela, porque ela de fato estava derrotada. Ah, meus amados, ela precisava do Santo Jesus para ser santificada. Quem devia mais?
Essa mulher reconheceu que ela precisava de Jesus. E tem muita gente que não está reconhecendo que precisa de Jesus. Como está a sua casa? Como está você? Como está a sua vida conjugal, sua vida com o convívio na família, a sua vida no trabalho, a sua vida com o seu coração, com a sua mente? Como está a sua vida? Você é aquele que se justifica que nada precisa? Ou você é aquele que cai em si e fala: Jesus, vem me buscar, vem me salvar, vem me tirar dessa perdição e me lava, Senhor, eu preciso do Senhor, sem o Senhor eu não serei nada. Enquanto o fariseu não falava isso. Eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte, que Jesus, essa mulher, para Jesus, era ser humano. Presta atenção, para Jesus, esta mulher era gente, ela tinha nome, era mulher do sexo feminino, ela tinha carne, ela era de osso, ela tinha veia, tinha nervo, coração, passado, sentimentos, desejos, alvos e planos para o futuro. Essa mulher tinha tudo isso para Jesus. Agora, para aqueles que a acusavam, para aqueles que a alugavam, para aqueles que a enxotavam, para aqueles que a criticavam, pouco importa a história dessa mulher, pouco importa o passado dessa mulher, pouco importa o futuro dessa mulher, pouco importa os projetos dessa mulher, pouco importa a carne dessa mulher, pouco importa o coração dessa mulher, pouco importa as lágrimas que vertem desses olhos, pouco importa o que essa mulher é. Meus amados irmãos, eu termino dizendo que Jesus Cristo conhecia o passado dessa mulher, ele conhecia a história dessa mulher, ele conhecia o pecado dessa mulher, ele conhecia o coração dessa mulher, ele conhecia os sentimentos dessa mulher, ele conhecia os desejos dessa mulher, ele conhecia os planos dessa mulher, ele conhecia o futuro que essa mulher teria. E eu queria que você, eu terminei e eu gostaria que você pensasse comigo algumas coisas. Quem que você acha que Jesus perdoou mais? O fariseu ou esta mulher? Então eu gostaria de falar para você, você está achando que você não tem jeito? Que não tem pecado? Que Jesus não vai suportar o seu, que é muito grande? Não importa, viu? Olha que mulher era esta. Essa mulher ouviu de Jesus, sabe o quê? Perdoados estão os teus pecados. E sabe o que o fariseu ouviu? Nada. Essa mulher foi embora, vida nova, transformada, abençoada por Jesus. Enquanto que o fariseu continuou criticando. E ele teve alunos, até hoje temos muitos fariseus que criticam. Mas essa mulher também formou muitos discípulos. Tem muitas e muitas vidas reconhecendo o seu pecado. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Reconheçamos que Jesus Cristo é perdoador. Deus te abençoe. Amém. Bondoso Pai, muito obrigado pela mensagem. Louvado seja o teu nome. Porque o Senhor nos perdoa, o Senhor me perdoou, o Senhor me resgatou. Resgatou quem está nos ouvindo. Resgatou os meninos da música que cantam para te adorar. Resgatou, Senhor Jesus, aqueles que nós oramos e o Senhor os buscou na perdição. Resgatará quantos outros que estamos orando por eles. Oh, bondoso Pai, louvado seja o teu nome. Cuida dessa família que nos ouve, que participa conosco deste culto. Cuida dos seus filhos que estão distantes. Cuida, Senhor, dos seus enfermos. Cuida dos enlutados. Cuida, Jesus, do pai desempregado. Cuida, Jesus, do adolescente que está precisando da tua atenção especial, do teu carinho. Cuida, Senhor, das crianças, que elas possam crescer como Jesus cresceu.
Cuida do nosso templo, que possamos voltar logo, fazermos as nossas reuniões presenciais. Cuida, Senhor Deus, de todas as pessoas que têm talento e que os seus talentos não sejam enterrados. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por tudo e nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, ficar em paz. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão, a misericórdia do Espírito Santo sejam com você, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Santo